Eu conheço tanta gente que tem problema cardíaco e fala, eu tenho insuficiência cardíaca. E eu fico pensando, o que é insuficiência cardíaca? Oi, doutor Edmo, Tudo bem, cardiologista, vai me explicar. O que é insuficiência? Na minha cabeça de leiga, como assim insuficiência cardíaca? Coração insuficiente, é isso? Isso. É quando o músculo cardíaco começa a entrar em falência. E aí Nossa. tem uma variedade de causas, como infarto, pressão alta mal controlada. Tudo isso, com o tempo, pode levar à insuficiência do músculo. Na verdade, a gente fala em insuficiência cardíaca, mas é uma falência da função de contração do músculo cardíaco. É uma insuficiência do músculo do coração. Do músculo cardíaco, chamado miocárdio. Então, é sério? Sério, com certeza. A gente tem que prevenir para que não atinja uma fase de terminalidade. Tá. Vamos para mitos e verdades sobre, então, insuficiência cardíaca, que é uma doença mais séria do que eu imaginava. É mito ou verdade que, na maioria dos casos, a insuficiência cardíaca é causada por doenças preveníveis? Isso é verdade. Dentre as causas, a gente tem a isquemia, que é o infarto, que pode ser prevenido, a pressão alta, que pode ser prevenida, doenças de válvulas, que podem ser prevenidas. Então, é possível adotar uma série de medidas para evitar a ocorrência da insuficiência cardíaca. É, adotar medidas ao longo da vida, né? Ao longo da vida, desde a adolescência, às vezes até desde a infância, dependendo da parte genética, da história familiar. Tá bom. É mito ou verdade que hipertensão é a principal causa de insuficiência do coração? Isso é verdade. A hipertensão é um problema de saúde pública generalizado no mundo todo e acaba sendo o grande fator desencadeante dessa falência progressiva do músculo cardíaco. É mito ou verdade que a insuficiência cardíaca é uma consequência normal do envelhecimento? Vamos colocar como um mito, porque se o envelhecimento for saudável, e nos dias de hoje existem tantas medidas, até nutrológicas, medicamentosas, então a insuficiência cardíaca não é um fato absoluto no envelhecimento. Dá para chegar no envelhecimento sem ter uma insuficiência cardíaca estabelecida. Perfeito. É mito ou verdade que o coração pode entrar em falência de forma aguda e crônica? Sim, isso é verdade. A forma aguda clássica é o infarto agudo do miocárdio, o próprio nome já diz. Que aí é emergência. É emergência e agudo. Pode já descompensar o coração, o músculo cardíaco entra em falência naquele momento agudo do infarto. Ou pode ser um processo crônico. Por exemplo, problemas de válvulas que vão se agravando ao longo dos anos podem ocasionar uma insuficiência crônica. Doença de Chagas, que é uma doença infecciosa, até hoje sem um tratamento efetivo, que vai sendo insidiosa ao longo das décadas. Ainda é muito comum no Brasil a incidência da doença de Chagas? Muito. Nós temos áreas endêmicas em vários estados, como Nordeste, Minas Gerais, América Latina, Bolívia tem muitos casos, Argentina, Colômbia, México. Ainda é uma doença diagnosticada em 1909 e até hoje, por um brasileiro, o Carlos Chagas, Isso. E até hoje nós não temos um tratamento clínico nem cirúrgico efetivo realmente. Está tudo muito em aprimoramento. Que coisa, não? Sim. É mito ou verdade que, dependendo da causa, a insuficiência cardíaca não tem cura? Sim, uma possível causa é o Chagas, a doença de Chagas, né? Doença de Chagas, você não tem uma cura estabelecida. Uma vez chagásico, a pessoa vai conviver com esse espectro a vida toda. Ela vai ter doença de Chagas. Claro que pode ter uma fase silenciosa, uma fase mais razoavelmente sintomática, até casos mais extremos. Mas é uma progressão natural para a insuficiência cardíaca, a doença de Chagas. E não existe uma cura estabelecida. Tá. Só para a gente concluir a informação, a doença de Chagas é uma doença transmitida pelo... É um mosquito que pica a gente, transmite um protozoário, que é o tripanossoma, e ele entra na circulação, se aloja no coração e destrói ao longo do tempo as fibras do miocárdio. Tá. Então o músculo cardíaco vai entrando em falência. Tá. E é sempre pelo esse inseto chamado barbeiro aqui no Brasil, Isso, não sei na América exatamente. Latina como é que Na América Latina é uma mesma característica do inseto, mas ele é chamado barbeiro porque normalmente ele pica na região da barba. Ele pica a face enquanto a gente dorme. Tá. Mas isso acontece muito na zona rural, áreas onde as casas são de madeira, onde não tem muita proteção. E aí a pessoa está dormindo, ele vem, pica, a gente coça e aí adentra
o protozoário acaba adentrando na circulação. Eu estudei a doença de Chagas quando eu estava no primário, Sim. Lá em Rio Preto. Lá em São José do Rio Preto, que lá nós temos muitos casos, né, Regina? Na nossa região, muito. Nós somos referência ali no atendimento, porque ali nós estamos próximo de Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, então são estados endêmicos, né? Perfeito. Bom, continuando, é mito ou verdade que mesmo sem nenhum fator de risco, a pessoa pode ter problemas cardíacos? Ela pode, né? Porque você não consegue dizer que a pessoa que não tem um fator de risco hoje, ela não possa vir a desenvolver. Depende muito dos hábitos, depende muito do ambiente no qual ela se encontra. Nós temos, às vezes, questões até ambientais que uma pessoa num determinado país não tem nada. Ela muda de país ou de continente pela mudança alimentar, pela mudança da poluição, pelos hábitos em geral, nível de estresse, ela adquire alguma coisa que leva à insuficiência cardíaca. Tá. Bom, temos perguntas do pessoal de casa que a gente vai começar a responder agora. Primeira pergunta foi enviada pela Sônia. A insuficiência cardíaca pode ser passageira após uma gestação? Minha filha tem 26 anos e durante a gravidez, o médico alertou que o coração dela estava com dificuldade de bombear o sangue para o corpo. Após o parto, ela continua cansada, inchada e com as palpitações. Essa questão que a Sônia colocou é muito importante porque existe uma entidade clínica chamada miocardiopatia periparto. Essa miocardiopatia é um crescimento, uma dilatação do coração, uma insuficiência cardíaca, a gente pode colocar dessa forma, que acontece pelas mudanças metabólicas da gestação. Não é toda mulher que vai apresentar, mas pode apresentar. Depende da genética, depende dos fatores de risco prévios, se ela era hipertensa, se ela era diabética e assim por diante. O mais comum é que após a gestação, esse após pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso se resolva, muitas vezes precisando até de ajuda de algum remédio. Tá. Se ela continua inchada, cansada e com palpitação, aí é importante procurar o cardiologista, porque às vezes no caso dela não se resolveu o processo. Tá. Ela tem ainda um quadro de insuficiência residual e precisa de tratamento. Se é uma gravidez, se a gestante está sob tensão, se é uma gravidez difícil, no momento difícil, propicia o aparecimento? Sem dúvida, o risco é maior. Tá. Gestações de alto risco podem aumentar esse risco, porque na gestação, o que acontece? Um acúmulo muito grande de líquido no corpo, não é isso? Sim. As mulheres ficam mais inchadas, isso dá mais cansaço, mas nem sempre o coração trabalha bem com esse acúmulo de líquido que é natural da gravidez. E aí ele pode entrar em falência transitória. Perfeito. É uma insuficiência cardíaca transitória. Perfeito. Próxima pergunta enviada pelo Ronaldo. Quais exames são mais eficazes para identificar a insuficiência cardíaca? Olha, de praxe a gente tem que fazer um teste ergométrico, que serve para que é aquele da esteira, da corrida, que serve para te dar um indício se você tem alguma obstrução em artérias do coração, e isso pode causar, lógico, uma insuficiência cardíaca. Também é importante fazer o ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, chamado transtorácico, que ali você vê o tamanho do coração, vê se tem má função das válvulas, vê se tem, por exemplo, alguma alteração de alguma cavidade do coração. Sorologia para a doença de Chagas, que é um exame simples no sangue, uma coleta simples, também nos ajuda a entender o que está acontecendo. Esses são os mais básicos. Esses três. Agora, claro que no acompanhamento mais sofisticado, às vezes a gente vai fazer ressonância, tomografia, Holter, cateterismo. Aí, de acordo com esses 3 iniciais, eles vão nos orientar para que caminho nós vamos seguir. Mas, o doutor Edmo, você disse que é um problema de saúde pública. Sim. A rede pública oferece esse tratamento e esses exames? Essa é a questão. Oferecer até existe isso, mas o tempo para que a pessoa consiga fazer esses exames é um tempo muito longo e muitas vezes a doença não pode esperar, né? Sem dúvida. Então a pessoa às vezes tem um problema que ela precisaria fazer logo os exames e ser tratada. Tá. Existe o tratamento na rede pública, existem os meios diagnósticos, os exames, mas o problema é o tempo para realizar. Perfeito. Mais uma pergunta, e dessa vez é a da Márcia. Por que pessoas com insuficiência cardíaca devem controlar a ingestão de sopas, chás e outros líquidos? Exatamente, essa pergunta é muito prática, porque na verdade a insuficiência cardíaca, entre outras coisas, ela cursa com retenção de líquido no organismo. Só que é uma retenção para um espaço que a gente chama terceiro espaço. É pele, é subcutâneo, então você se sente mais inchado ou inchada. Tá. Então existe líquido no corpo em excesso. Se você ficar ingerindo sopa, chá e água, você vai
aumentando essa reserva anômala de líquido. Então, no tratamento da insuficiência cardíaca, uma das primeiras coisas é restrição hídrica. Então, às vezes a gente fala para a pessoa tomar menos de 1 litro de água por dia. Do ponto de vista saudável, a recomendação é 2 a 3 litros por dia. Isso soa esquisito, mas com a mas explicação na faz sentido. insuficiência cardíaca é o contrário. Você chega a tomar menos de 1 litro por dia para evitar essa sobrecarga de líquido. Porque essa sobrecarga pode ir para o pulmão e aí dá a famosa água no pulmão que mata. Pode sobrecarregar o próprio coração, que ele já está cheio de líquido, aí fica com mais líquido ainda. Então, na insuficiência cardíaca, a gente faz o contrário. A gente dá diurético para diminuir o líquido, para urinar mais e diminui a ingesta oral de líquido. Tá bom. Temos mais perguntas, a gente vai responder daqui a pouquinho. Vou continuar com as perguntas do pessoal de casa sobre insuficiência cardíaca. Próxima pergunta é enviada pela Selma. Meu irmão tem insuficiência cardíaca e só o uso de medicamentos não está ajudando a controlar o problema. Por isso, ele vai colocar um marca-passo. O aparelho ajuda o coração a voltar ao normal? Ele terá que usá-lo para sempre? Sim, essa pergunta da Selma é excelente porque mostra uma outra faceta da insuficiência cardíaca, quando ela compromete o ritmo do coração. Aí é grave, não é? Aí é mais grave. O coração pode começar a bater muito devagar, pode eventualmente acelerar de uma forma descompassada e o marca-passo tem essa finalidade. Ele tanto ajuda quando o batimento está muito baixo ou ele pode organizar melhor se o batimento estiver muito descompassado. E agora, o uso é para sempre, porque ele é um aparelho implantável, metálico, que implanta aqui nessa região, abaixo da clavícula, tanto à direita como à esquerda, e é conectado no coração através de uma veia que está nessa região e vai até o coração. Então, não tem como usar um pouco, depois não usar mais. Uma vez implantado, para sempre. Tem que trocar? Tem que trocar a bateria, Regina, porque é como se fosse uma pilha. Depois de quanto tempo? Geralmente, os aparelhos hoje são muito modernos nesse sentido. 7 a 8 anos é a média. Você instala hoje, daqui 7 anos você troca a bateria. E dá para sentir? Dá, se você tocar, você sente que tem algo, tem um corpo metálico ali. Mas costuma não incomodar, você convive, esquece. O único cuidado depois é com entrada no banco por causa do magnetismo, aquelas portas de banco que tem magnetismo, você não pode entrar, você tem que entrar por uma porta auxiliar. Você não pode, por exemplo, ficar muito próximo de micro-ondas, por causa das ondas magnéticas que podem alterar o funcionamento. Você não pode passar num local de alta carga e tensão de energia. Subestação, por exemplo, alguma coisa assim de muito campo magnético. Ressonância magnética, por exemplo, a pessoa vai precisar fazer, você tem que mudar um pouco a programação do marca-passo para que a ressonância não afete o funcionamento do aparelho. Quer dizer, tem uma adaptação e alguns cuidados. Mas assim, é um tratamento muito bom, que como ela colocou aqui, vai ser muito benéfico, só que é para sempre. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Paula. Que tipo de exercícios uma pessoa com insuficiência cardíaca pode praticar e com qual frequência? Essa pergunta da Paula é interessante porque desmistifica uma questão que pode fazer exercício tendo insuficiência cardíaca, deve fazer. Só que deve fazer com uma orientação cardiológica rigorosa e em conjunto com o educador físico. Então, caminhadas, um pouco de natação leve, hidroginástica. Maratona não pode? Maratona, lógico que não, mas alguns aparelhos você pode fazer para melhorar a sua articulação, para flexibilizar mais. Na verdade, o segredo aqui vai ser a carga e a intensidade, compatível com uma pessoa que tem insuficiência cardíaca. E a pergunta da Paula, e com qual frequência? Olha, dá para fazer como se fosse uma pessoa normal, de 2 a 3 vezes por semana, porque o segredo é a carga. E a velocidade dos aparelhos, da esteira, a frequência, na verdade, ela é muito parecida com uma pessoa normal. Ótimo. Mais uma pergunta da Luana. Quem sofre de insuficiência cardíaca é mais vulnerável a adquirir doenças respiratórias? Sim. É, porque a insuficiência cardíaca, na verdade, ela corresponde a uma alteração de imunidade do organismo, entre outras coisas. A insuficiência cardíaca, hoje nós sabemos que é um processo inflamatório que acomete o coração. Então, esse processo inflamatório diz respeito à questão da nossa defesa e da nossa imunidade. Uma pessoa com insuficiência cardíaca, ela tende a perder peso com o tempo, então ela pode ficar desnutrida, ela pode chegar a ter uma caquexia, que é uma desnutrição grave, e tudo isso torna ela mais apta a ter qualquer tipo de infecção, entre elas as respiratórias. Então eu vou aproveitar e vou lembrar da receita do Dr. Li.
que a receita do Dr. Lee é justamente para aumentar a imunidade. A pessoa precisa estar com a imunidade boa. Sempre, sempre. Em qualquer processo inflamatório, a insuficiência cardíaca não é diferente, você tem que sempre modular a resposta imune para que ela esteja alta. Para que você dê o remédio e a resposta seja boa, para que a pessoa possa fazer exercício físico e se beneficiar. Se não você fazer exercício físico num indivíduo com falência cardíaca e com baixa imunidade, você vai fazer mal para ele. Perfeito. Temos mais uma pergunta do Leonardo. A insuficiência cardíaca em apenas um lado pode ser considerada menos grave? Tenho 54 anos e o médico identificou que tenho problema só no lado esquerdo. Isso que o Leonardo falou é porque existe a insuficiência cardíaca esquerda, existe a direita e existe a global. Uma vez iniciada num dos lados, a chance de evoluir para o outro é maior. Então, na verdade, não existe assim uma preferência. É claro que o lado esquerdo é o lado mais dominante do nosso coração. É o lado de maior pressão, é o lado de maior capacidade de bombeamento. Então, mas é o local mais comum de se instalar. Além de ficar do lado esquerdo, é o lado esquerdo que é o mais... É o mais de maior potência, de maior dominância no sentido de capacidade de contração. Então, no caso do Leonardo, embora seja no lado esquerdo, ele não tem que entrar em pânico. Ele tem que já iniciar um tratamento, seja efetivo ou preventivo, para que não evolua para o lado direito e para que do lado esquerdo fique estacionado o processo. Se dependendo da causa, eventualmente até dá para curar. Às vezes é um problema de válvula que dá para corrigir, alguma coisa até reversível. E o que seria, em linhas gerais, o que seria mais grave? Do lado esquerdo ou no coração total? No coração total. Coração total é o que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva, porque aí ocorre a congestão do pulmão, que é esse excesso de líquido no pulmão, água no pulmão, congestão de outros órgãos, não só pulmão, então fígado, cérebro, rim, baixo fluxo sanguíneo, porque o coração insuficiente, ele bombeia bem devagarzinho. Então o rim fica com baixo fluxo, o cérebro fica com baixo fluxo, a pessoa começa a urinar menos, ficar com tontura, ter alterações cognitivas que ela não tinha, falar coisas desconexas, perder a memória, tudo isso porque a bomba central não está funcionando adequadamente. Mais uma pergunta. Gilberto. A evolução da insuficiência costuma ser rápida ou pode demorar anos? Isso que o Gilberto perguntou depende muito da causa basal, né? Se for, por exemplo, um infarto agudo daqueles mais extensos, pode ser rápido. A insuficiência cardíaca vai se instalar muito rapidamente porque o infarto é algo mais agudo. Mas na maioria dos casos, o que nós temos visto são problemas de válvulas cardíacas, que são crônicos, doença de Chagas, que a evolução é crônica, problemas, por exemplo, como etilismo, diabetes mal controlada, hipertensão de longa data. Então, a tendência é ela evoluir de uma forma mais lenta e crônica do que aguda. O que pode ser muito traiçoeiro, né? Sim, porque às vezes os sintomas não são importantes. Quando a gente vai levando, né? Vai subestimando até, né? Não ouve o próprio corpo. Exatamente. O Dr. Edmond Atic Gabriel é cardiologista, o site dele é Dr. Gabriel Cardio, mas doutor é DR, então o site dele é drgabrielcardio.com.br. Beijo para Rio Preto. Beijo, obrigado. Boa viagem Regina. de volta. Obrigado pela oportunidade. Tá muito calor lá? Tá, como sempre, né? Calorão. Como sempre, né? calor, não tá chovendo, muito seco.